Olá, já estamos ao vivo com mais um episódio do Café com Acessa. Vamos ver quem vai aparecer hoje aqui para a gente conversar sobre um assunto e diversos tipos de conteúdo. Convide o pessoal, clica aqui no aviãozinho, manda essa live para mais pessoas. Eu já vou me servir aqui, porque é Café com Acesso, então o cafezinho não falta. Já tá prontinho aqui, passadinho na hora. Olá, tudo bem? Vamos entrando. Hoje nós vamos falar, eu vou dar exemplos de alguns assuntos, tá? Se você tá assistindo esse vídeo depois. Eu peguei 3 assuntos aqui, como que a gente pode, com um único assunto, criar diversas publicações diferentes, diversos posts, tá? Então, eu peguei alguns exemplos que deixaram aqui no meu direct, outros que eu anotei, pra gente conversar um pouquinho. Então, vamos convidando todo mundo para entrar. É só apertar aqui no aviãozinho. Se você tá assistindo esse vídeo depois, também pode deixar aqui nos comentários do vídeo, não tem problema. Eu vou ler, depois eu respondo. Aqui. Olá! Vamos chegando para a nossa live, episódio 6 do Café com Acesso. Bom, eu vou começar então, depois se for necessário, eu volto, vou lendo os comentários para não ficar uma live muito extensa, já que a intenção é fazer um bate-papo bem rapidinho, tá? Então, o que eu peguei aqui? Eu peguei exemplos de serviços e peguei exemplos de produtos físicos também. Tá? Então, vou começar com um exemplo aqui de serviço. Se você vende serviço, esses exemplos pode funcionar para você. Então, por exemplo, quem vende um consórcio? Um único assunto, consórcio. Eu vou dar aqui 3 exemplos diferentes de post que dá pra gente fazer com o tema consórcio. Por exemplo, o que eu posso comprar com o consórcio? Tem muita gente que não sabe, mas com consórcio a gente pode comprar várias coisas. Inclusive, em alguns casos, até uma cirurgia plástica dá pra fazer num consórcio. Então, você pode fazer esse tipo de post. O que eu posso comprar com o consórcio? Nisso você já desperta o interesse nas outras pessoas. Outro exemplo também de consórcio. Consórcio é um investimento ou é uma despesa? Tem muita gente que tem esse tipo de dúvida. Oi, Tati, tudo bem? Convido as meninas para vir assistir, que hoje eu vou dar exemplos de um assunto e vários exemplos de post para a gente fazer. Continuando. O consórcio, ele é um investimento ou ele é uma despesa? Também é uma outra dúvida que você pode tirar. Lembra que eu sempre falo que os posts, eles são relacionados também com as dúvidas do nosso público? Então, isso eu tenho certeza que é uma dúvida frequente para quem vende consórcio. Faz continha, explica, demonstra, fala de taxas, de juros para quando tem fora do consórcio, que não tem juros no consórcio, enfim, dá para fazer bastante explicação em cima desse assunto. Outro post bem interessante para fazer é X benefícios ao se fazer um consórcio. Então, o que tem de benefício uma pessoa que faz um consórcio? Como que ele funciona, tá? E eu tô dando o exemplo aqui do consórcio, mas você faz a adaptação para o serviço ou para o produto que você oferece. Então, com um único tema, aqui eu já coloquei 3 exemplos diferentes de post, tá? O outro assunto que eu separei aqui, eu coloquei o chocolate, mas no formato de quem vende alguma coisa na área de alimentação, por exemplo. Então, assim, ligados à curiosidade, diferentes tipos de chocolate existentes no Brasil. Vocês podem perceber também que aqui eu não estou vendendo ainda o meu serviço, não estou vendendo o meu produto. Eu estou colocando um assunto que tem a ver com o que eu faço. Então, é legal contar uma história, os tipos de chocolate. Então, como que foi inventado o chocolate, tá? Outra aqui, a história do chocolate em si. Como que você... Porque, assim, a gente come chocolate ou qualquer outro tipo de alimento, mas às vezes a gente não sabe a história dele, alguma curiosidade e tudo mais. Então, curiosidades são legais de transformar em post, tá? Uma outra coisa que é legal também com relação ao chocolate, diferença entre o chocolate belga e o chocolate ao leite, por exemplo, tá? Ou então, quais as diferenças para a nossa saúde de um chocolate ao leite com um chocolate amargo? Tá? Então, tudo isso você tá vendendo, você tá passando informação, mas você ainda não tá vendendo o seu produto diretamente, só que você tá mostrando o seu conhecimento com aquilo.
Outro exemplo também, aí já mais um pouco ligado ao que você vende. Como conservar o seu produto? Se você usa o chocolate para fazer ovo de Páscoa, trufa, se você faz um bolo e a pessoa compra de você e não come aquilo no mesmo dia. Então, como que é legal armazenar? Eu tenho que armazenar na geladeira, tem que ser em pote hermético, eu posso colocar na própria embalagem que eu comprei. Então, com relação ao armazenamento daquele produto que você está vendendo, tá certo? Então, aqui foram 4 temas diferentes com relação a um único assunto, que é o chocolate. Aí eu coloquei um terceiro exemplo aqui, que é com relação à prática de esportes. Aí vai mais para a área da saúde, mas ela encaixa em diversas coisas. Pode encaixar em quem vende suplementação, pode encaixar para um próprio profissional da educação física mesmo, um personal, pode encaixar para quem é da área médica, porque o esporte ele tá ligado a vários nichos, tá? Então, por exemplo, X maneiras de iniciar a prática esportiva, para quem ainda não pratica nada, ou quem quer começar. Então, a Tati já teve várias ideias de post. Vai anotando aí, Tati. Coloca tudo lá nas suas agendas e no seu Trello se você não começou com ele ainda. Então, X maneiras de iniciar a prática esportiva. Se você é um profissional, principalmente se você é um personal, aqui você já pode passar para essa pessoa como que ela pode começar, por onde ela começa, fazendo em casa, procurando alguém, procurando uma academia, caminhando. Então, você já pode começar com isso. Por que a prática esportiva proporciona saúde? A gente ouve muito médicos, educadores físicos, todo mundo falando que proporciona saúde, mas por quê? Mostre para o seu público por que proporciona saúde, seja com um estudo científico, seja com o próprio conhecimento que você tem. Então, demonstre isso. Por que a prática esportiva traz saúde para as pessoas? Um outro exemplo aqui também com relação à prática de esporte. O segredo para manter uma rotina de exercício. Eu, por exemplo, sou super preguiçosa. Meu marido tá assistindo aqui, ele também é um pouco, viu? A gente é meio preguiçoso, mas então assim, o que você pode dar de ideia, de sugestão pra gente manter uma rotina? Não, tem que lutar contra a preguiça mesmo. Não, você pode fazer isso pra ajudar nessa rotina de atividades físicas. Aí uma outra coisa que está relacionada mais com a persona, essa ideia de conteúdo, porque assim, nós precisamos conhecer a nossa persona no sentido de saber o que ela procura para comprar da gente. Uma mesma pessoa que mora pessoas diferentes que moram na mesma cidade, às vezes têm os mesmos costumes, elas são personas diferentes para um tipo de consumo. Então aqui, por exemplo, um idoso pode malhar. Se você é um personal que está mais ligado à terceira idade, que passa exercícios para quem é mais já é uma idade mais madura, ou então ao invés de assim, idoso pode malhar, você pode colocar criança pode malhar, se você quer responder uma dúvida que sempre os pais perguntam, entenderam? Vou tomar o cafezinho aqui, senão vai ficar gelado. Então assim, percebam como um único assunto, ele traz N possibilidades, e dentro desses assuntos, até uma das lives que eu já fiz, que a gente pode reciclar um conteúdo. E como que a gente recicla esse conteúdo? Você pode variar o formato. Essas ideias que eu dei aqui, elas podem ser em formato de Reel, que é tanto em vídeo, apontando ou usando algum vídeo que está em alta para você adaptar, como também você só falar, você sentar na frente da câmera e usar no formato de vídeo. Pode ser feito no formato de post, com uma foto e a explicação na legenda. Pode ser feito em formato de live, como eu estou fazendo aqui com vocês. Pode ser feito em formato de carrossel, onde você coloca várias imagens e escreve aquele conteúdo nas imagens. Então, além de um assunto se transformar em vários posts diferentes, um mesmo post ele pode ter vários formatos. Então, dentro de um mês, se você quiser fazer um mês temático, por exemplo, agora o mês de agosto é um mês temático da área da saúde, que é o mês da amamentação, tá? Então, por exemplo, a Tati que está me assistindo, quem está amamentando, as mães que estão amamentando, elas podem depilar, elas podem usar algum tipo de produto na área da epilação que vai interferir em alguma coisa. Então é um mês temático, você pode adaptar esse conteúdo ao tema, e dentro da amamentação dá para fazer um mês inteirinho de publicação e vai faltar dia ainda de tanto assunto que vai ter, tá? Então essa variação de conteúdo ela proporciona uma dinâmica no perfil,
tá? E eu trouxe aqui alguns exemplos também pra gente lembrar do funil de conteúdo, que eu gosto de falar muito, que são as etapas, os diferentes assuntos, né, que a gente vai mudando até chegar lá na parte da decisão de compra. Não vou entrar muito em detalhes, porque senão vai ficar muito longo. Mas só pra gente encerrar aqui então, ó, por exemplo, o topo do funil, ele é a parte da aprendizagem, a parte da descoberta. Então, trouxe um exemplo. Gente, eu tô com um papelzinho aqui, tá? Eu sempre anoto as coisas da live, por isso que eu tô lendo. Olá, tudo bem, Rafaela? Ai, que bom que você tá gostando das ideias. Vai anotando tudo aí, não deixa de anotar, porque senão a gente esquece, hein? Então, o topo de funil, que é o momento do aprendizado da descoberta. Ó, X problemas gerados por uma peça de roupa sem modelagem, para quem vende uma peça de roupa, por exemplo, tá? Então, você pode fazer esse tipo de post. Aí, trazendo mais para o meio de funil, a pessoa já vai tendo um reconhecimento daquele problema, ela já vai percebendo que tem algumas peças de roupa que não modela bem, o porquê será? Então, você vai começar a trazer uma ajuda para ela, ó. Como modelar o seu corpo em 3 passos, ou então como modelar melhor o seu corpo com 3 looks diferentes, ou com determinada peça, com determinado recorte, com determinado tecido, entendeu? Aí a gente já vai chegando mais lá pro fundo de funil, a pessoa já vai aprendendo melhor, já vai vendo como que se vestir, que ela não estava entendendo. Então, ó, um vídeo mostrando a fluidez de um tecido, por exemplo, que você vende, o detalhe de uma peça, aquele recorte, aquele acabamento, o conforto daquela peça quando você veste ela, tá? E a parte final, que é a parte da decisão de compra, que é onde é a conversão mesmo, que a pessoa vai efetivar, vai virar o seu cliente. Então, você pode colocar agradecimentos de clientes, os elogios de quem já comprou aquela peça e gostou muito, que não consegue tirar do corpo. Você pode aproveitar para divulgar a nova coleção, onde você vai, as suas viagens para comprar, coisas exclusivas. Então, assim, olha quanta coisa que já saiu aqui. Então, um único assunto, ele vai variar ali de diferentes formas de apresentar, ele vai variar em diferentes jeitos de você colocar aquele assunto no sentido de formato desse conteúdo, e depois ainda tem o funil, que você traz ele nos diversos níveis ali para prender a atenção dessa pessoa, tá? Então, esses eram os exemplos que eu queria falar hoje, sobre um único assunto, diversos formatos, um nicho, né, com diversos assuntos pra gente colocar. E se você tá assistindo esse vídeo depois aqui que acabou a live, depois que acabou o nosso cafezinho, que ainda tem aqui na xícara, deixa aqui nos comentários, não tem problema, eu vou ler depois, eu vou responder com o maior carinho. E é isso. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Não ficou pergunta, as meninas responderam aqui mesmo. Então, acho que eu vou encerrando por aqui. Já dei exemplos para as meninas depiladoras que estavam aqui. Não esqueçam de responder as dúvidas, hein, meninas? Ó, e peguem esse gancho que agora no mês de agosto é o mês temático da amamentação. Vocês podem colocar alguma coisa nesse sentido para suas clientes aí que são mamães, tá bom? Então, um beijo para quem assistiu, um beijo para quem assistiu ao vivo, para quem está assistindo agora, e eu encontro vocês na próxima segunda-feira, na edição 7 do Café com Acesso. Eu vou terminando por aqui. Tchau, tchau. Obrigada para quem apareceu e acompanhou.